Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre você, sobre a sua família. Você que está aqui ao vivo, nos prestigiando com a sua presença e cultuando a Deus com a sua presença física, mas você também que está cultuando de outro lugar, em outro momento, que a tecnologia nos permite que os nossos cultos sejam transmitidos não só ao vivo, mas também gravados depois. Então, desde já, eu louvo a Deus pela sua vida também, que dedica esse tempo para estar cultuando ao Senhor junto conosco. É um privilégio podermos estar juntos, ombro a ombro, lado a lado, cultuando ao nosso Deus. E nesta noite, eu também quero fazer mais uma vez uma propaganda. Inscreva-se no canal do YouTube da IBL. É gratuito, você vai entrar lá, vai no YouTube, não precisa mais baixar aplicativo como era antigamente. Você vai ter o YouTube aí online, vai entrar lá, vai se inscrever no canal e vai ligar o sininho, né? Tô igual influencer, hein, Rafael? Liga o sininho, dá um like, né? Influencer da IBL. Então é o nosso pedido para que você abençoe pessoas. Uma coisa bem interessante que está sendo feito ali no canal é o recorte das pregações. Então, se alguém não tem tempo ou não curte muito assistir o culto, você vai lá, vai pegar aquela pregação e vai mandar no WhatsApp, aí, ou onde você, qualquer aplicativo que você tiver, e vai propagar o Evangelho usando a tecnologia. Amém? Uma boa oportunidade para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Também pode ser a sua Bíblia física ou a sua Bíblia eletrônica, né? A gente agora tem um monte de oportunidade. Só não lê a Bíblia quem não quer, porque tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no iPad, no iPad, tem a Bíblia projetada para quem não trouxe. Então, assim, só não lê a Bíblia quem não quer, né? Vamos abrir as nossas Bíblias ali no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 4. Eu vou ler somente o verso 34. João 4, 34. Diz assim, palavras de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos ler juntos? Está projetado ali? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Gostaria de fazer uma reflexão nessa noite junto com os irmãos sobre a vontade de Deus. Senhor, continue a falar aos nossos corações como tem sido até aqui. Esconde-nos atrás da Tua cruz para que somente Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Amém. Chego a esse tema com muita reverência e humildade, tendo em vista a importância e a complexidade e a profundidade que é refletir sobre a vontade de Deus. Experimento essa reverência, inclusive, ao preparar o sermão a partir do convite do pastor Eliezer, que me telefonou mais cedo, em que todo pregador sabe disso, seja pastor, pastora, missionário, quando você mal recebe o pedido, você já começa, aquele convite, você já começa na sua mente pensar, o que eu vou falar? O que eu tenho de útil? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de interessante? O que eu tenho de abençoador para falar para a minha comunidade? E você começa a imaginar. E esse esboço analítico que você faz na sua cabeça, né, também te faz necessariamente refletir sobre a vontade de Deus para a sua casa, ou seja, qual é a vontade de Deus que você fale, o que você vai falar a partir do que Deus quer que você fale, tendo em vista que estamos investidos
aqui, quando ocupamos este púlpito, da responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. E isso já começa no início, a partir do convite, seja ele um convite de muito tempo ou um convite relâmpago, ou enfim, a partir daquele momento já há uma necessidade e a sua mente começa a trabalhar. E não raras vezes, subi a este púlpito e a outros com 2 sermões, né? E quem nunca passou, pregador também, que não passou por isso, né? Você chega até o local, você preparou, principalmente quando você não conhece o público exatamente, ou até que você conheça, você se prepara e você está em dúvida sobre o que você vai trazer, você ora, você busca, e você chega no local, chega lá e você diz, não era isso que eu vim falar para a igreja. Tem outra coisa para falar para a igreja. Isso também acontece. E tudo isso talvez esteja orbitando sobre essa temática da vontade de Deus. O que Deus quer de você, o que Deus quer da sua comunidade, o que Deus quer de mim. O que Ele deseja. Eu viajei para o interior há poucos anos para visitar uma tia da Patrícia. Mas quando é coisa boa é tia nossa, né? Quando é exemplo negativo a gente fala que é tia da esposa. Brincadeira. Uma tia querida. Ela é religiosa há muitos anos, de uma outra denominação, batista, mas frequentava outras denominações, enfim. E ela sabe que eu sou pastor, tudo bem, como vai? Aí, conversando, às tantas, ela diz assim, não, eu estava muito angustiada, inclusive eu fui naquela outra igreja tal, aí falou assim, porque lá eles têm muita revelação da vontade de Deus, né? Nós batistas não temos muito essa prática, né? Eu falei, como assim? Eu não entendi isso. Nós batistas não temos a prática de ouvir a vontade de Deus, é isso? É claro que eu não questionei, né? Mas fiquei pensando, né? Que prática é essa de ouvir a vontade de Deus que nós não temos? Ou não teríamos, segundo ela? E ela de carreira na igreja, mas foi lá, porque lá alguém disse que a vontade de Deus é dita de uma maneira inaudível, clara e objetiva. E eu fui me debruçar sobre esse assunto e comecei a ler algumas coisas, alguns artigos, algumas situações e, do ponto de vista teológico, você vai encontrar várias categorias da vontade de Deus que a teologia sistemática oferece, como a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana de Deus, a vontade simples de Deus, a vontade preceptiva, a vontade decretiva, a vontade intencional, a circunstancial, a vontade última. São categorias da teologia sistemática para a vontade de Deus. Mas eu quero deixá-las um pouco de lado nessa noite, porque não é o nosso fórum. Não que a teologia não nos sirva muito para refletir sobre isso, mas eu gostaria de refletir a partir de uma experiência de vida, porque é isso que o texto nos remete quando Jesus, em suas próprias palavras, diz que a sua comida era fazer a vontade de Deus. E essa reflexão é uma reflexão permanente e constante na vida do pregador e na vida dos leigos e vida de qualquer um. Agora, um acontecimento recente, o submarino, que não era submarino, eu fui descobrir que aquela cápsula não é um submarino, é um submersível, super amador, com um tripulante e vários viajantes ali, bilionários, e morrem daquela maneira terrível. Aí surgem nas redes sociais e nas nossas conversas os teólogos de plantão, né? Porque assim, hoje com as redes sociais, nós sempre tivemos muitos técnicos da seleção brasileira, não é isso? Seleção brasileira,
tem quantos técnicos? 200 milhões, né? Cada brasileiro tem um time para escalar. E a rede social deu voz a essas pessoas, porque todo mundo pode dar opinião sobre tudo, inclusive sobre teologia e sobre Deus. Aí vai, que desafiaram a vontade de Deus, por isso Deus mandou matar, mandou implodir lá porque não explodiu, implodiu. Estou aprendendo um monte de coisa com esse episódio aí. Episódio terrível. Dentre eles, essas histórias todas que temos aí sobre a vontade de Deus. E não poucas vezes já fomos instados a refletir sobre isso quando acontecem tragédias de todo tipo, seja essa com os viajantes bilionários, seja outras. Quando uma dessas cantoras de sertanejo morreu não há muito tempo, eu vi algumas declarações terríveis de pessoas ditas cristãs que sofrem daquilo que eu chamo de síndrome de São Pedro. Sabe o que é a síndrome de São Pedro? É aquele que acha que tem a chave da porta do céu. Ele diz quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É a síndrome de São Pedro. Tem crente que tem essa síndrome. Ele olha assim e fala assim, não, esse vai para o céu, esse vai... Ele que faz a divisão, né? Aí de nós, se esse pessoal fosse do orçamento, né? Eles que fazem essa divisão, né? Como se a vontade de Deus fosse uma categoria encapsulada nas mãos de um ser humano, Deus superior a todos. Nós experimentamos a vontade de Deus porque Ele nos permite fazê-lo. Inclusive, eu já vi muitas pessoas com muito pouca sabedoria em funerais ser extremamente inconveniente com a família por conta disso, dessa síndrome de São Pedro. Mas, enfim, ainda refletindo sobre isso, já que deixamos a teologia sistemática um pouco de lado, e essas experiências que temos de pessoas que usam a vontade de Deus para amedrontar as pessoas, quando o evangelho não é um evangelho de medo, mas de amor, e que lança fora todo o medo, eu fui até o dicionário moderno, que é o Google, né? Antigamente a gente chamava o dicionário de pai dos burros, agora o pai dos burros é o Google. E eu fui fazer uma experiência e pus lá no Google assim, qual é a vontade de Deus? O Google sabe tudo, né? Pelo menos dizem. Minha filha mais nova diz assim, você não está no Google porque não existe. E saiu uma coisa interessante. Aproximadamente 90 milhões de resultados. Em 0,71 segundos, o Google encontrou 90 milhões de resultados para essa pergunta, qual é a vontade de Deus? A primeira delas diz assim, a vontade de Deus é trazer salvação. Bacana, gostei, boa. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a sua vontade. Falou bonito, falou até certo, só não falou muito, porque a gente continua querendo saber que vontade é essa. Não é verdade? Tudo bem que a vontade de Deus seja trazer salvação. Amém? Creio nisso. E que nós devemos orar pedindo a vontade de Deus. Mas como isso se processa? E eu fiz uma segunda experiência e lancei a pergunta no plural. Quais são as vontades de Deus? Porque pode ser que Deus queira mais de uma coisa. A vontade de Deus é que vivamos de maneira, segundo o Google, de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Nossas escolhas não devem estar em conflito com a opinião de Deus, mas ressaltamos que coisas que não entendemos pertencem a Deus. Também razoável essa tentativa do Google de explicar as vontades de Deus. E nessa vida cristã, nessa caminhada cristã, nós experimentamos uma série de momentos em que estamos ardentes e desejosos de saber a vontade de Deus para as nossas vidas e de experimentá-la.
A minha grande preocupação e alerta nessa noite é cuidado com aquelas igrejas, seitas, organizações, pessoas, políticos, qualquer categoria que use a expressão vontade de Deus para te amedrontar, te controlar, te manipular. Porque isso eu tenho certeza que não é a vontade de Deus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o amor lança fora todo medo. Uma vez eu estava numa reunião de obreiros, numa igreja batista. Estávamos discutindo qual seria a literatura para o trimestre seguinte da escola bíblica dominical. E alguém disse assim, pastor, eu não era o pastor, eu estava só participando lá da reunião, era professor de EBD naquela época. E alguém disse assim, pastor, nós precisamos falar sobre família, porque as nossas famílias estão desestruturadas e temos problemas familiares. Tá? Aí outro concordou, o pastor disse, realmente, olha, aquele pastor naquela ocasião, realmente eu tenho tido uma demanda grande sobre famílias. Então eu acho que essa é a vontade de Deus para a nossa EBD do trimestre que vem. Falar sobre famílias. Eu achei bastante razoável que fosse a vontade de Deus falar sobre família, uma vez que algumas evidências encaminhavam para aquilo. Até que um diácono que cuida da literatura levantou e disse, então está decidido, vamos comprar as revistas sobre família, vamos buscar e tudo mais. Um diácono que cuida da literatura disse o seguinte, mas tem um problema. Nós temos uma literatura que já adquirimos e que ganhamos, cujo tema é outro diverso, e nós estamos com um problema de caixa, né? Para variar, né? A igreja está com problema de caixa, dinheiro não sobra, e a gente vai ter que comprar aí outra literatura, tendo essa que nós já temos em casa, já temos aqui, e que vai vencer o cronograma de aplicação dela. Aí eu pensei assim, verdade, muito bem, eu estava só observando a reunião, assim, muito bem, então a gente não vai falar de família agora esse trimestre, a gente vai usar essa literatura aí, porque é mais razoável. E eu fiquei pensando assim, será que Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou de opinião? Ou aquela não era a vontade de Deus necessariamente? Ou a vontade de Deus não tinha a ver com aquilo ali? Necessariamente com aquela discussão burocrática que tínhamos ali. Na medida em que eu quero trazer a reflexão é o seguinte, não use a vontade de Deus para amedrontar, não use a vontade de Deus para manipular e não use a vontade de Deus para legitimar as suas opiniões pessoais. Tenha coragem e humildade para dizer, eu não sei, eu vou buscar, eu vou saber. Isso eu não entendo, isso eu não compreendo, isso não é comigo, por exemplo. Humildade e reverência são duas coisas necessárias para quem quer conhecer a verdadeira vontade de Deus. E ao chegar ao texto bíblico, que é a principal fonte revelada da vontade de Deus, requer de nós humildade e reverência. Chegue ao texto com humildade e reverência. E olha, chegue ao texto, às vezes faça esse exercício, porque não dá para fazer sempre. Chegue ao texto como se fosse a primeira vez que você lê. Sabe por quê? Porque nós temos preconceitos cristalizados na nossa mente, pré-conceitos, ou seja, conceitos que nós temos antes cristalizados, porque alguém disse, alguém falou, alguém pregou, alguém me ensinou assim a vida toda, e dessa vida toda é assim, e você vai ao texto e o texto diz tudo, menos aquilo.
Porque muitos usam o texto como pretexto para legitimar a sua opinião. E não tem a humildade de dizer, essa é a minha opinião, que pode estar errada ou certa. Diferente da vontade de Deus. Diferente da vontade de Deus, que tem 3 características. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável, segundo o apóstolo Paulo, na revelação do próprio Deus. E as nossas decisões, que precisam estar pautadas pela vontade de Deus, requer de nós uma reflexão íntima, pessoal e profunda para experimentarmos. E isso requer de nós disciplina, estudo e profunda experiência devocional. Eu tinha um professor no seminário que dizia uma coisa interessante. Você quer buscar a vontade de Deus? Quer que o Espírito Santo fale com você? Vá à biblioteca. Vá à biblioteca do seminário, senta lá, estuda um montão, abra sua mente, deixa que o Espírito Santo fale com você. Agora, se você frequentar corredores de maledicência, aí quem vai falar com você é outra coisa. Então assim, você quer saber a vontade de Deus? Não é nos corredores, andando por aí, comentando sobre a vida alheia, julgando as pessoas, que você vai ouvir a vontade de Deus. Mas estudando, lendo a Bíblia, orando, Deus vai se revelar para você. E mais, Jesus dá um exemplo de em que lugar a vontade de Deus deve estar. E para Jesus, a vontade de Deus era comida. Comida no sentido de subsistência. A vontade de Deus é o que me sustenta. É o que Jesus está dizendo. A vontade de Deus é o que me sustenta. A vontade de Deus é o mais importante, porque realmente, quando você está com fome, né, as coisas perdem a importância. Quando você está com fome, com a primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica de comer, quando você está satisfeito, pode acabar a comida do mundo. Já percebeu isso? Você terminou de jantar, de almoçar, pode acabar a comida do mundo. Você está tão satisfeito, está de barriga cheia, está devidamente alimentado. Mas quando você está com fome, nada mais faz sentido. O que mais, e olha que nós não sabemos o que é fome de verdade, né? Nós sabemos o que é vontade de comer, é quando dá aquele horário que a gente já começa a ficar, esse horário esse que já está chegando, pode ficar tranquilo que a gente vai terminar antes disso, para você ir para casa jantar. Mas a fome mesmo, de verdade, aquela de pessoas que estão em situação de dificuldade de comprar, ele não tem mais nenhuma preocupação, meus irmãos. Nenhuma preocupação, a não ser comer. E Jesus está dizendo que a vontade de Deus para mim é comida, porque o meu propósito de vida é a vontade de Deus. Isso é que Jesus está nos ensinando. E precisamos ser não só sábios, não só inteligentes, não só estudiosos, mas precisamos ser humildes e tolerantes. Porque os projetos cristãos devem ser patrocinados pela vontade de Deus, mas não devem ser legitimados os nossos projetos pessoais justificados pela frase vontade de Deus. Quando você tem um projeto pessoal para a igreja, para a sua família, para a sua empresa, não diga, porque a vontade de Deus, Deus falou ao meu coração e disse, só diga isso, tenha muita reverência para usar essa expressão.
Deus falou ao meu coração e eu vim aqui dizer para você. Tenha muita reverência, muita convicção, muita sabedoria para dizer isso. Na medida em que nem mesmo um modelo democrático ou de maioria pode necessariamente dizer que Deus está na coisa. Tem um princípio batista muito interessante, que eu acho um dos dois mais interessantes, sobre o governo da igreja. É um documento do século XVII, chamado Princípios Batistas, e um trecho, porque nós nos orgulhamos de sermos democráticos, né? Somos democráticos, somos governados por uma assembleia que é soberana, que diz pela maioria, pelo voto da maioria, o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer, em coletividade. Somos felizes e orgulhosos ao longo de 600 anos por conta disso. E ele diz uma coisa interessante, esse documento dos nossos antepassados. A democracia, que é o governo pela congregação, é forma certa somente à medida que orientada pelo Espírito Santo providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho da igreja. Nem a maioria, nem a minoria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade divina. Olha que bonito isso. Bonito e complicado. Então quer dizer que a gente quer pintar a igreja de amarelo, quer pintar a igreja de azul, a gente vota, aí nisso que votou é a vontade de Deus, pintar a igreja de azul porque a maioria venceu, ou porque uma minoria disse não, na verdade tinha que pintar de amarelo, que amarelo é mais bonito, ou todo mundo concordou, que é quase impossível, né, pessoal? Todo mundo na Assembleia concordar com uma coisa só. É a vontade, não necessariamente. Não necessariamente. E digo isso por quê? Porque a vontade de Deus precisa ser buscada, estudada, desejada, ardentemente. Como Jesus disse que a vontade de Deus, o meu propósito é fazer a vontade de Deus como comida. Desejar ardentemente a vontade de Deus, reverentemente chegar à palavra e estudá-la e dizer: Senhor, revela-te a mim, eu quero experimentar a sua vontade, porque eu creio que ela é boa, é perfeita e é agradável. Nessa noite, nesta semana, eu te convido e te desafio a fazer a experiência de viver a vontade de Deus na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família, na vida da sua igreja, mas não como um pretexto manipulativo, não como um pretexto autoritário, não como um pretexto para amedrontar as pessoas e dizer que a vontade de Deus é o que você quer. Vontade de Deus é o que você prefere, é o que você deseja, é o que você espera, e você usa a vontade de Deus para legitimar. Não. Experimente a vontade de Deus boa, perfeita e agradável na sua vida e reflita a glória de Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho e nesse mundo. Estamos carentes, meus irmãos, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, mas é necessário, é mais que necessário, que nós, crentes, nós cristãos, ardentemente desejemos, compreendamos e pratiquemos a vontade de Deus. Que Ele nos ajude grandemente e humildemente eu desejo que você se desafie esta semana a ter essa experiência. Amém.